Senhoras e senhores, bom dia. É com grande satisfação que iniciamos o evento A Evolução das Políticas de Integridade e dos Métodos Consensuais para a Solução de Controvérsias, Acordos de Leniência, organizado pelo Centro Mackenzie de Estudos Avançados em Políticas Públicas e Integridade, CEMAP. Gostaríamos primeiramente de registrar e agradecer a presença das autoridades que estão conosco nesta manhã, o presidente do Conselho de Curadores, vice-presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie e idealizador do Centro Mackenzie de Estudos Avançados em Políticas Públicas e Integridade, CEMAP, Dr. Antônio César de Araújo. Também agradecemos a presença do Instituto Presbiteriano Mackenzie e integrante do CEMAP, Dr. Anísio Alves Borges, do professor Dr. Gianpaolo Poggi Ismânio, diretor da Faculdade de Direito e presidente do segundo painel desta manhã, que está representando o reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos, do professor Dr. Antônio Carlos Rodrigues do Amaral, diretor acadêmico CEMAP e co-coordenador do projeto de pesquisa, da professora doutora Cássia Pimentel, da coordenação executiva do CEMAP, do professor Dr. Fábio Ramazini Bechara, co-coordenador do projeto de pesquisa e pesquisador líder, do reverendo Dr. José Carlos Piacente Júnior, capelão universitário que está representando o chanceler do Mackenzie, reverendo Dr. Robinson Grangeiro Monteiro, e agradecemos também a presença das demais autoridades do Instituto Presbiteriano Mackenzie, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, dos docentes, alunos e do público presente neste auditório e do que nos acompanham remotamente pelo canal da TV Mackenzie no YouTube. O Mackenzie foi fundado por missionários presbiterianos como uma instituição confessional, cuja missão é educar e cuidar do ser humano, criado à imagem de Deus, para o exercício pleno da cidadania em ambiente de fé cristã reformada. Portanto, iniciamos nossas solenidades e eventos com um momento devocional de reflexão e oração a Deus, que nesta ocasião será realizado pelo reverendo Dr. José Carlos Piacente Júnior, capelão universitário. Bom dia, reverendo. É sempre uma honra estar com vocês, é sempre uma honra representar o nosso chanceler. É sempre bom começar esses eventos compartilhando com vocês uma boa palavra. Acho que todos vocês são apreciadores e apreciadoras da sétima arte. Quem não gosta de um bom filme? E a pergunta é, qual é o melhor filme de todos os tempos? Qual a maior produção que Hollywood já fez? Qual é o melhor de todos? Há muitas divergências, há muitas competições, mas um dos filmes que sempre aparece entre os 5 primeiros, não sei se vou convencê-lo ou convencê-la a assisti-lo, é Cidadão Kane. Já ouviu falar? Bom, é um filme bastante antigo, mas a história de um homem, um cidadão, que alcançou todo poder, riqueza. Aliás, o subtítulo do filme é O Mundo aos Seus Pés. O filme começa com ele no seu leito de morte. E ele então faz uma afirmação, traz uma palavra misteriosa que leva o investigador a procurar ao longo de todo o roteiro qual é o sentido daquela palavra. No final das contas, ele descobre que aquele cidadão havia alcançado todas as coisas, mas havia perdido tudo. Porque a felicidade não havia alcançado a vida daquele homem. Ele teve tudo, mas nunca encontrou o que de fato estava à procura. Nunca encontrou a felicidade verdadeira. Eu vou ler aqui a história de um outro cidadão, que não é Kane, mas um cidadão celestial. Este sim encontra felicidade. Este sim vive uma vida que vale a pena. No seu leito de morte ele não lamenta por não ter aproveitado toda a riqueza, por não ter tido o prazer de ter o mundo aos seus pés e ainda ser feliz. O cidadão celestial, ele começa com as seguintes qualificações. E tem tudo a ver com a nossa palestra de hoje. Quem poderá estar diante de Deus? E a resposta é: o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível réprobo, mas honra os que temem ao Senhor.
o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Este é o cidadão celestial. Há muitos outros cidadãos neste mundo. Pessoas que têm o mundo aos seus pés, como quem? Mas há outros que tiveram a coragem de viver em integridade e alcançaram bens eternos. Eu espero que este Salmo 15 possa falar ao seu coração nesta manhã, de uma maneira especial. Quem vive com integridade, quem é verdadeiro, justo, honesto, quem faz o bem, não será jamais abalado. Eu vou terminar a minha breve exposição fazendo uma oração. Tenho certeza que tenho o apoio dos nossos conselheiros e do nosso diretor para isso. Tenho o apoio daqueles que entendem o que o Mackenzie é e por que nós fazemos isso. Se você quiser me acompanhar, feche os seus olhos. Nós vamos falar com Deus, pedindo que nos dê capacidade de sermos bons cidadãos num mundo tão difícil. Senhor, obrigado pela tua palavra. Quem não reconhece o seu valor, quem não reconhece a grandiosidade das verdades que acabamos de ler, é porque ainda não parou para pesquisar e conhecer verdadeiramente o que esta palavra nos diz. Ela tem sim uma mensagem para sermos íntegros, verdadeiros, justos, preocupados com o próximo, preocupados em uma vida de cidadão que serve ao Senhor. Obrigado, Senhor, por este momento especial em nossa universidade, por tudo que fazemos aqui neste momento. Obrigado. Cuide dos nossos palestrantes, cuide dos nossos alunos, e que esse tema seja não só importante para a vida acadêmica deles, mas que seja também importante para a vida prática. Em nome de Jesus oramos. Amém. Obrigado, meus amigos. Que todos sejam bons cidadãos íntegros e encontrem felicidade e paz. Obrigada, reverendo. Convidamos para realizar a sua saudação o diretor da Faculdade de Direito, o professor Dr. Gianpaolo Poggi Ismânio, que está representando o reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o professor Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos. Muito obrigado, muito bom dia. É uma honra enorme representar o nosso reitor, Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos. Uma honra maior ainda estar num evento do CEMAP, nosso Centro de Integridade, e ouvir inicialmente as palavras do nosso capelão, né, o reverendo Piacente. O reverendo Piacente é capelão da Faculdade de Direito, além de outras atividades, para nossa alegria, porque ele sempre nos inspira, nos abençoa. A Faculdade de Direito é muito abençoada por ter reverendos da qualidade que o reverendo Piacente, que é designado pelo chanceler para isso, ele nos traz sempre uma palavra especial em todos os eventos. E não é diferente hoje, né? Fez uma palavra maravilhosa para que a gente possa entender o real sentido da integridade, né? E a gente agradece muito ao reverendo, mais uma vez, pelas suas palavras. Queria também parabenizar o CEMAP, né? E tenho muito orgulho, porque participei do início, vi o CEMAP começar a nascer. Nós estávamos, se me permitirem contar a breve história, nós estávamos na Universidade de Colômbia, estávamos lá em Nova York, né? E estava lá o conselheiro César Freitas, estava lá o conselheiro Anísio, outros conselheiros, estava lá o professor Antônio Carlos, estava o professor Felipe Chiarello, outros professores, e nós ali estávamos, chegou o nosso procurador-geral, o Dr. Mário Sarrubo, uma honra tê-lo aqui, muito obrigado pela sua presença. E nós estávamos ali conhecendo, né? Nós estávamos falando de combate à corrupção, era um seminário que o Mackenzie tinha feito, tinha levado junto com a Universidade de Colômbia, tinha ministro do Supremo, nós estávamos fazendo um evento mackenzista lá em Nova York. E ali nós tivemos contato, né, com um centro de integridade, e o conselheiro César, quem eu faço uma saudação muito especial, porque é o presidente desse centro, o conselheiro Anísio, que faz parte do conselho, do conselho do centro também, tiveram essa percepção, essa grandeza de trazer essa ideia e desenvolver. E eu sei que eles não podem dizer, porque modéstia a gente tem que ter mesmo, mas eu posso, com muito mais qualidade do que o centro que nós vimos lá em Colômbia.
né? A gente tem um centro hoje muito mais forte, muito mais relevante, com mais atribuições. E isso também se deve ao trabalho, né, dos professores que eles trouxeram para o centro, né? O professor Antônio Carlos, que faz um trabalho excepcional, né? O professor Fabiano Petean, que faz um trabalho excepcional, a professora Cássia, que acabei de ver, que também faz um trabalho excepcional, e outros colegas, o professor Samuel, tem outros colegas muito relevantes e que fazem um trabalho muito relevante no centro, junto com as outras faculdades, né? Junto a Faculdade de Direito apoia, mas outras faculdades da universidade. Por isso que ele é muito maior e muito mais relevante, porque ele integra todas as faculdades que nós temos aqui na nossa universidade. Então, de fato, é uma grande iniciativa e ela se revela nesses eventos que a gente acompanha e apoia, né? A gente traz os nossos alunos para esses eventos para que eles possam perceber a grandeza da universidade, do Instituto Presbiteriano, né? E possam também aprender muito, porque o nome integridade pode não ser tão comum, porque ele é o nome português equivalente a compliance, que é o nome mais famoso, né? As atividades de compliance acabam sendo mais conhecidas pelo nome, né, pelo anglicismo, pelo nome inglês que ele traz. Então, os nossos alunos vão ter hoje, desde logo, tem alunos aqui que estão começando, tem alunos já mais adiantados, mas vão ter uma ideia muito clara, muito precisa do que é essa, né, integridade, do que é o chamado compliance. E o nosso é ainda melhor, porque ele junta o compliance, que é uma atividade mais empresarial, com a atividade de controle, que também tem outro nome famoso em inglês, né, que é o accountability, que é o controle social, o controle institucional que se fazem das atividades públicas e privadas. Então, o nosso centro de integridade abrange isso tudo, né? E para nós é uma grande alegria poder vir aqui, representar o reitor e dizer isso tudo, né? Que para a gente é muito prazeroso, de muito orgulho poder estar aqui num momento como esse. E saudar, né, o nosso primeiro palestrante, o meu amigo muito querido, o Dr. Mário Sarrubo, que é o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. E o que eu acho que mais o distingue, é mackenzista, né? Isso eu acho que é o que mais o distingue, com o perdão, porque ele tem muitos cargos, ele é muito importante, ele é muito considerado, ele é hoje um dos maiores nomes da justiça brasileira, né? Ele tem estado e eu tenho acompanhado, por ser meu amigo. Acho que ontem eu estava em Brasília, eu vi ele várias vezes, acompanho com muita alegria a carreira dele, porque somos amigos mesmo, compartilhamos tantas vezes a mesma atividade de Ministério Público e as questões pessoais, familiares, somos mesmo amigos. Então é muito importante, muito significativo que o Procurador-Geral venha iniciar esse momento de estudo e de fala, porque o Ministério Público é uma das instituições, né, como eu sou do Ministério Público, se me permitirem puxar um pouco a sardinha, a principal das instituições que faz, né, o compliance, a accountability, que faz o controle, né, dos órgãos públicos e dos órgãos privados, e tem uma atividade muito respeitada. E no Estado de São Paulo, né, graças ao trabalho do Dr. Mário Sarrubo, o Ministério Público é ainda mais conceituado, né, ele tem muito respeito do sistema todo, né, é um sistema judiciário, o CNJ tem dito, né, é um sistema judiciário chamado de multiportas, são métodos consensuais de solução de conflitos. Então, o Ministério Público, o Judiciário, a Defensoria Pública, a Procuradoria, todos os órgãos, junto com a iniciativa privada, as empresas todas, né, o Executivo, o Legislativo, todos para encontrar as melhores formas de solução de conflito. E hoje nós vamos tratar um pouco, né, desses métodos consensuais e do acordo de leniência e de outros tantos assuntos que vão ser muito relevantes. Então, queria deixar essa palavra, esse agradecimento, né, em nome do reitor, em meu nome próprio, da Faculdade de Direito, da relevância e da importância de nós estarmos aqui tratando desse assunto e desejar um excelente evento a todos. Muito obrigado. Para realizar a sua saudação, convidamos o presidente do Conselho de Curadores, vice-presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie e idealizador do Centro Mackenzie de Estudos Avançados em Políticas Públicas e Integridade, CEMAP, Dr. Antônio César de Araújo Freitas. Bom dia a todos. Quero, antes de mais nada, expressar a minha alegria
meu imenso contentamento, meu júbilo por estar aqui abrindo mais um evento promovido pelo CEMAP. Quero também cumprimentar com muito carinho o professor, doutor e pastor, reverendo José Carlos Piacente, um amigo dileto, que pôde nos trazer uma reflexão e que nos serviu muito para a edificação nesta manhã. Quero também aqui agradecer ao professor Ismânio, também um dos nossos idealizadores deste projeto. Na verdade, foi várias cabeças que confluíram aí por esse momento. Eu acho que o CEMAP tem avançado, tem chegado a bom termo e a bom êxito, né? Quero também cumprimentar com muita alegria o professor e procurador de Justiça, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, o professor Mário Sérgio. É a nossa alegria em tê-lo aqui conosco. Isso para nós é motivo também de muita satisfação. Eu já estou ansioso, estou almejante para ouvi-lo, né? Porque certamente sairemos daqui abrilhantados nesta manhã. O CEMAP, alguém me perguntou ontem à noite o que é integridade. Eu disse que integridade é uma escolha pessoal, né? Integridade é uma escolha pessoal, que você, de maneira inflexível e consistente, resolve honrar princípios e valores éticos, morais e espirituais. Cabe a cada um de nós essa escolha. Isso é que é integridade. Quando você faz a sua opção pessoal por isso, aí você alcança de maneira indiscutível e inequívoca o que é integridade. Isso é importante a gente ter em mente, né? Podemos discutir, podemos investigar, podemos apresentar vários simpósios acerca do que é integridade, mas a integridade ela só se fará presente em nosso meio e só poderemos influenciar aqueles que estão ao nosso redor acerca do que é integridade se de fato fizermos essa escolha. É uma escolha que cabe a cada um de nós. Mas hoje, certamente, nós iremos aprender um pouco mais sobre integridade na teoria, né? E também vale a pena, né, aprender na teoria, para que possamos, né, na prática, fazê-la presente em nossas vidas. Parabéns ao professor Antônio Carlos, que é o nosso pesquisador, chefe, junto com o professor Bechara, né, que se debruçaram nesse tema durante alguns meses, quase um ano, mais precisamente, e estão trazendo o resultado daquilo que eles, de maneira diligente, né, estudaram durante esse todo o período. Então, parabéns a não só eles que estiveram à frente deste projeto, mas também a todos aqueles que, de certo modo, contribuíram também para que pudéssemos alcançar o resultado dessa pesquisa. Quero também cumprimentar o meu amigo conselheiro, presidente Anísio, né, que também é parte integrante deste comitê. Sem mais delongas, né, encerramos aí agora esse momento inicial para que de fato possamos, né, ouvir aquilo que nos fez chegar a esta manhã aqui. Então vamos passar parte dos trabalhos, né, que com certeza sairemos daqui muito satisfeitos. Senhoras e senhores, realizadas as saudações institucionais, iniciaremos a Conferência Magna de Abertura e convidamos para compor a mesa de honra o presidente da sessão, Dr. Antônio César de Araújo Freitas, presidente do Conselho de Curadores do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Convidamos também o conferencista desta abertura, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Mário Luiz Sarrubo. O
professor doutor Antônio Carlos Rodrigues do Amaral, diretor acadêmico CEMAP e co-coordenador do projeto de pesquisa. E o professor doutor Fábio Ramazini Bechara, co-coordenador do projeto de pesquisa e pesquisador líder. Convidamos o professor doutor Antônio Carlos Rodrigues do Amaral para realizar uma breve apresentação e contextualização do projeto de pesquisa que originou este evento. Vamos convidar o conselheiro Anísio Borges para se juntar à mesa? Sim. Conselheiro Anísio, por favor. Bom dia a todos, uma honra estar aqui, cumprimentar nosso presidente, conselheiro Antônio César Freitas, em nome de quem cumprimento também todas as autoridades maquenzistas, o meu querido doutor Anísio, professor Fábio Bechara, companheiros na mesa, professor Ismânio e queridos alunos, alunas, professores, professoras, que nos dão a honra de estar aqui presente e de nos acompanhar também pela TV Mackenzie. Como o conselheiro César frisou e também o professor Ismânio, quer dizer, o conceito de integridade se inclui no conceito, no escopo da nossa pesquisa, na medida em que nós interpretamos integridade sob duas perspectivas fundamentais, né? Uma perspectiva, ou três perspectivas. Uma perspectiva no plano ético, outra perspectiva efetiva, quando nós falamos do plano jurídico, é que por integridade se analisa as questões de corrupção, fraude, abusos e desperdícios, né? Quer dizer, são os 4 tipos de malfeitos, vamos dizer, ilícitos, em que nós procuramos abranger pelas políticas de integridade, combater e fomentar o desenvolvimento das empresas e da governança pública. E um terceiro ponto fundamental do nosso conceito de integridade é que a integridade implica uma solução íntegra no sentido de inteireza, de integralidade, de uma solução integral para os problemas. Então, por isso que o nosso centro, por natureza, é multidisciplinar e interdisciplinar, porque nós não conseguimos avaliar um problema social relevante, uma política pública relevante, a partir de perspectivas, vamos dizer, divididas, pequenas, menores, ou só sobre a ótica de um determinado campo do conhecimento humano. E aqui se insere esse nosso projeto de pesquisa, que eu tive a honra de propor e co-coordenar junto ao professor Fábio Bechara, que desde já cumprimento e agradeço, né, por todo o apoio e por todo o trabalho conjunto que pudemos fazer ao longo desse ano, e também a todos os professores, né, porque o professor Ismânio, um dos nossos pesquisadores, professor Irene, professora Denise, professor Marcos Peixoto, professora Ana Flávia, professora Michele Azato, do CCSA, e tantos outros colegas, professores, alunos e de pós-graduação e de graduação que participaram desse projeto. Então, esse projeto, em síntese, ele analisou a evolução das políticas de integridade, que será objeto do nosso primeiro painel, que vale dizer o que aconteceu no Brasil, no seu escopo jurídico, avançando até os dias de hoje. Então, esse tema será detalhado no primeiro painel. O segundo painel trabalhará com o conceito dos acordos de leniência, quer dizer, com esses métodos consensuais de solução de conflitos no âmbito processual, que aí, quando chegar no painel, cada um de nós vai explicar um pouquinho mais, vamos dizer, didaticamente para aqueles que não são da área. O nosso relatório está com cerca de 250 páginas, praticamente está 95% finalizado, né, professor Bechara? Vamos fazer agora um pequeno ajuste durante o mês de maio para já submetê-lo ao nosso conselho, ao nosso comitê estratégico e também ao MAC Pesquisa. Ele compõe essa parte jurídica e compõe também estudos feitos pela professora Michele Azato, que dão outras 200, 300 páginas, que é uma avaliação do ponto de vista econômico-financeiro das principais empresas colhidas pelos escândalos da Lava Jato e operações semelhantes. Então, esse é o tema que nós vamos tratar. Os nossos painéis serão
à disposição de cada professor por cerca de 20 minutos. Não terá debate público neste momento, até porque todos nós somos professores da casa, estamos à disposição para também conversar com os alunos, também aqueles que nos assistem pela TV Mackenzie e também aqui no nosso centro. Então, com muita honra, dou novamente bom dia e agradecimento à participação de todos os senhores e aqueles que também nos colaboraram, a professora Cássia, o professor Fabiano, Stephanie do nosso centro, que colaboraram para colocar junto aqui esse evento. Muito obrigado, muito bom dia. E continuando as falas sobre o projeto de pesquisa, convidamos o professor Dr. Fábio Ramazini Bechara para que também possa dar sua contribuição, além de apresentar o palestrante. Bom dia a todas e a todos. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar, na pessoa do conselheiro César e do conselheiro Anísio, um agradecimento especial ao CEMAP, a todos os seus conselheiros, ao MAC Pesquisa, que nos deram a oportunidade de participar desse projeto, ao professor Ismânio e ao professor Fernando Rister, meus chefes na Faculdade de Direito, que, de maneira sempre inspiradora, nos lideraram dentro desse movimento, aos meus queridos amigos professores do programa, professores da faculdade, com quem eu tive a honra de ladear durante todo esse processo, e, em particular, o professor Antônio Carlos do Amaral, pela paciência e maneira sempre organizada e disciplinada, que permitiu que a gente conseguisse construir esse trabalho de maneira muito fluida, leve e pragmática. De maneira muito objetiva, queria dizer a todos vocês que o projeto ele traduz o espírito mackenzista na perspectiva de fazer com que toda a produção ela consiga envolver não só os pesquisadores do programa de pós-graduação em Direito Político e Econômico, mas também professores sênior e principalmente os alunos de graduação, entendendo que esse é o grande ciclo que faz com que o conhecimento ele não se interrompa. E nós temos hoje o privilégio de inaugurar essa discussão do relatório que vai se fazer nas diferentes mesas, né, nos dias de hoje e amanhã, com a abertura feita pelo meu querido amigo, professor Mário Sarrubo, mackenzista, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. O Ministério Público é uma das instituições importantes dentro desse desenho institucional brasileiro, que tem um papel extremamente relevante, que, de certa forma, lidera muitas dessas iniciativas, e certamente toda essa evolução que a gente procurou, de certa maneira, traduzir no projeto, nos permitiu tirar uma foto do passado, fazer uma avaliação crítica em relação ao que aprendemos, do que deu certo, do que deu errado, de maneira a poder apontar de forma consistente, pragmática, objetiva e muito serena possíveis caminhos que possam conduzir essa política não só no plano doméstico, mas também no plano internacional. Dr. Mário Sarrubo, seja muito bem-vindo à nossa universidade. É uma honra para mim poder apresentá-lo, mestre em Direito Penal, professor de Direito Penal, mas principalmente Procurador-Geral de Justiça, líder da nossa instituição no Estado de São Paulo. O Ministério Público de São Paulo é um dos maiores ministérios públicos do mundo, é o maior Ministério Público brasileiro e é um dos maiores ministérios públicos do mundo. Então isso com certeza engrandece e muito a nossa universidade tê-lo hoje aqui fazendo a conferência inaugural do nosso projeto. Seja muito bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu quero iniciar saudando os conselheiros Antônio César Freitas, doutor Anísio, saudar o professor Antônio Carlos Rodrigues de Amaral, e não posso deixar de saudar meu querido amigo, doutor Jean Paulo Ismânio, que além de amigo de longa data, mais de 3 décadas de atuação institucional, ladeados, fazendo política juntos, pensando Ministério Público juntos, me deixou um enorme pepino. Foi a Procuradoria-Geral de Justiça após a gestão do Ismânio. Foi uma gestão inovadora, foi uma gestão que nos deixou, professores e alunos, preparados para a pandemia. Não é? Foi um alívio assumir em meio à pandemia e temos contratado
já um sistema que pudesse permitir que o Ministério Público funcionasse a contento naquele momento tão difícil para a humanidade. Isso foi a gestão Ismânio, foi o Fábio Bechara também ao nosso lado, a quem aproveito para saudar. O Fábio Bechara também fazia parte dessa equipe e deixou um pepino enorme, que é fazer uma gestão, tocar o Ministério Público à altura do que foi a gestão de Jean Paulo Poggi Ismânio no período 2016 a abril de 2020. Então, muito obrigado, doutor Ismânio. O desafio é grande, acho que tenho procurado honrar a nossa equipe. Saudar mais uma vez o Fábio Bechara, professor Fabiano, querido amigo, companheiro de jornada também do Ministério Público, Alexandre, companheiro também de lutas de GAECO e agora de CIRA, Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos. Saudar Fernando Rister, também amigo já quase que de família, não é? Também, Suzana, a esposa dele, é companheira de jornada de gabinete. Saudar os queridos alunos e demais professores do nosso Mackenzie, do meu Mackenzie, permitam-me. Entrei aqui em meu, hoje que vocês chamam de tia, o meu era 382 alguma coisa, eu sou da turma de 1982. Né? E a tradição da minha família continua aqui. Né? O meu filho formou-se em engenharia civil, aqui no Mackenzie, o ano passado, e eu tenho o Pedro, que só não está aqui hoje porque está se preparando para a segunda fase do OAB domingo, está estudando que nem um louco, e está no último ano aqui de Direito também do Mackenzie, não poderia ser diferente, professores. Vou ser muito rápido e objetivo, pedindo desculpas pelo atraso, houve um problema de agenda, na minha agenda estava às 9, viu? Então só por isso eu cheguei 8h58 aqui, mas constava às 9, acho que as meninas lá confundiram, as nossas companheiras de gabinete. Mas, rapidamente, primeiro cumprimentar pelo projeto CEMAP. É muito interessante que o nosso Mackenzie tenha esse projeto e pense em integridade, pense em compliance, trazendo seus alunos, que são efetivamente aqueles que cuidarão do nosso futuro, que estarão aí no mercado, na advocacia, em sociedade, já com uma visão muito precisa e muito profunda do que é integridade e da importância da integridade nas relações sociais nos dias de hoje. Não é? E quando a gente pensa em integridade, eu gosto sempre de fazer um retrospecto importante do que foi o Brasil nas últimas 4, 5 décadas, para a gente entender a importância desse momento atual e a importância de falarmos de integridade, de compliance, de ética, em todas as vertentes da vida em sociedade. É a ética no trato da coisa pública, é a ética na administração de uma empresa privada, é a ética no comportamento de todos nós, na vida em sociedade, enfim, a importância de nós trabalharmos o tema integridade como um princípio de vida para todos nós, em todos os campos, até mesmo no campo familiar. E é importante destacarmos que isso toma uma proporção muito grande após algumas décadas de conturbação política. E vocês vão falar, após não, nós vivemos uma conturbação política, um momento conturbado na política brasileira quase sempre. Mas houve um momento, notadamente na década de 60 e parte da década de 70, que a informação era controlada, houve um momento em que nós tínhamos grandes problemas de informação e de liberdade no país. Mas é fato que isso terminou no final da década de 70, nós avançamos na década de 80 para uma Constituição Federal, a Constituição Federal de 1988, que trouxe, sem dúvida alguma, transformou o Brasil num Estado democrático de direito e deixou muito clara a importância da transparência na nossa vida em sociedade. Transparência, mais uma vez, em todas as vertentes. Não é? No trato da coisa pública, transparência na gestão empresarial, transparência e a importância de nós termos regras claras e efetivas na vida universitária, na vida social como um todo. Isso foi, sem sombra de dúvida, uma mudança de paradigma para quem, como eu,
talvez um dos mais velhos aqui, viveu aquele período em que tudo era fechado, que vivíamos uma sociedade muito fechada, sem informação. A gente efetivamente não sabia o que estava acontecendo no nosso dia a dia. Com a Constituição de 1988, isso mudou significativamente. Quando a gente fala num Estado democrático de direito, a gente tem que olhar para o lado da obrigação do poder público no Brasil de trazer absoluta igualdade entre todos nós, e mais do que declarar que somos todos iguais perante a lei, o Estado democrático deixa claro que é obrigação, é dever do Estado consagrar essa igualdade, e aí surgiram grandes diplomas que impactaram o nosso dia a dia de forma definitiva. Eu me lembro muito bem, um dos que mais impactaram o nosso dia a dia, em especial o meu, foi o Código de Defesa do Consumidor, que efetivamente trouxe a igualdade entre o consumidor e o prestador de serviços e o fornecedor, uma igualdade que não havia e que de fato não há, mas com a lei, com inversão do ônus da prova, o consumidor passou a ter um equilíbrio e passou a ser tratado de forma diferente. Estatuto do idoso, Estatuto da criança e do adolescente, a igualdade de gênero, mulheres, aquela coisa toda, isso tudo nós já conhecemos. E toda essa transparência, ela acabou, a liberdade de imprensa também principalmente, ela acabou mostrando para todos nós, e eu estou falando aqui de Brasil, uma sociedade, muitas vezes, uma sociedade com profundos problemas éticos, no trato da coisa pública, no trato da coisa privada, relações espúrias entre o público e o privado, algo que a gente não tinha conhecimento na década de 60 e 70 e que a partir da década de 80 caiu como uma bomba na nossa sociedade, todos nós muito preocupados. Puxa vida, é assim então, está errado, isso não pode ser dessa forma. E é aí que começam a surgir então as ideias e a necessidade de uma política efetiva de integridade. Mas quando se fala em integridade, fala-se em órgão de controle, fala-se no controle. E quando se fala em controle, fala-se naquilo que inspirou o Ismânio, naquilo que me inspirou, naquilo que inspirou Fábio Bechara, Fabiano e tantos outros professores aqui do Mackenzie, que foi o Ministério Público. O Ministério Público surge como grande órgão de controle na Constituição Federal de 1988, e o Ministério Público emerge dessa Constituição como, alguns dizem, um quarto poder. Isso não é verdade, nós não somos um poder de Estado, mas como um órgão de Estado absolutamente independente. Esse avanço do Ministério Público, antes um órgão de governo, que se transforma num órgão de Estado, e como grande fiador dos direitos sociais da população brasileira. E quando se fala em direitos sociais, fala-se em saúde, educação, direito a lazer, moradia, mas também em segurança pública e, claro, combate à corrupção, porque se nós queremos saúde, educação, moradia, é preciso que a corrupção seja combatida, é preciso que se cobre do poder público, do Estado, dos órgãos de governo, absoluta ética, absoluta transparência, absoluta responsabilidade no trato da coisa pública. E quando nós vivemos, e eu vi a pesquisa ontem, voltando de Brasília, ontem um voo de 1h15, 1h20, o doutor Fábio Bechara teve a gentileza de me mandar a pesquisa e eu vi, dei uma passada de olho, e muito interessante esse trabalho que foi feito aqui por vocês no Mackenzie, porque ela, além de ter um diagnóstico muito preciso de todo o histórico que envolveu a integridade, ela lança diretrizes para o futuro, como o aperfeiçoamento da legislação, aperfeiçoamento de controle, a importância de... e aqui um tema, quando a gente volta e pensa na Lava Jato, foi um grande paradigma, os alunos aqui viveram aquele momento da Lava Jato, e nós vivemos isso na prática, no nosso dia a dia de Ministério Público.
a verdade é que a Lava Jato, ela foi, sem sombra de dúvida, um paradigma do combate à corrupção, mas também um paradigma que demonstrou de forma muito clara a importância da integridade no trato da coisa pública, a importância da integridade no trato da coisa privada, porque não se trata de falarmos apenas do órgão público. É importante também que as empresas, que o empresário, é importante que nós tenhamos a ética e a probidade como um princípio de vida. Não é? A gente tem que ser ético no condomínio, a gente tem que ser ético no dia a dia, nós temos que ser éticos no trato com as outras pessoas, no restaurante, na academia, na faculdade, no respeito ao professor, no respeito ao colega, do professor respeitando o aluno. É um contexto que exige uma mudança de postura na nossa sociedade e, como eu gosto de dizer sempre, né, nós temos que afastar, os mais velhos aqui vão entender o que eu estou dizendo, a lei do Gerson. Né? Lei do Gerson, para os alunos que são mais novos aí, Gerson foi um grande jogador de futebol, né? Só não foi melhor porque não jogou no Palmeiras, mas foi um grande jogador de futebol. E ele fez uma propaganda de cigarro, porque naquela época ainda tinha propaganda de cigarro, e ele dizia, porque nós, com aquele jeito carioca malandro, nós temos que levar vantagem em tudo. Né? E a ideia do temos que levar vantagem em tudo é uma ideia absolutamente ultrapassada, démodé, e que nós temos que extirpar do nosso dia a dia. E a partir de todo esse contexto de Lava Jato, em que nós, escancaramos um grande esquema de corrupção que havia entre o público e o privado no nosso Brasil, mas aqui precisamos também fazer um meia-culpa, porque a Lava Jato também escancarou alguns problemas no sistema de justiça, no Ministério Público, no Poder Judiciário. Nós temos que ser críticos também sobre esse prisma. E a integridade também passa a ser uma necessidade em todos os órgãos, também no Ministério Público, também no Poder Judiciário, também no sistema de justiça como um todo. Porque nós temos que ser francos, nós estamos acostumados num sistema de justiça, o Ismânio aqui, o Alexandre, o Fabiano e o Fábio Bechara menos, mas nós temos um histórico de trabalho no sistema de justiça de muita proximidade do juiz com o promotor, né? Muita proximidade, muita tranquilidade, muita confiança recíproca. E isso, hoje, está muito claro, não é bom. Não é? É preciso que o promotor exerça o seu papel e é preciso que haja, sem prejuízo da convivência pacífica, da amizade e tudo mais, mas é preciso que haja um distanciamento importante. Por quê? Porque a Constituição Federal estabeleceu parâmetros de atuação importantes. O Ministério Público, com todas as garantias da magistratura, o Ministério Público, promotor de justiça, com irredutibilidade de vencimentos, inamovibilidade e vitaliciedade, tanto quanto o magistrado, tem um papel fundamental enquanto órgão de acusação, enquanto órgão fiscal da lei, né? Então não pode haver essa proximidade com o juiz, ou esse, não, eu vou pedir, você dá, aquela coisa toda. Isto não é possível, isto não é parâmetro, não é? Também para o sistema de justiça. E hoje nós temos experimentado, por conta muitas vezes de algum aspecto de integridade nos trabalhos que foram feitos lá atrás, nós temos experimentado anulações e até a derrocada de muitas das investigações que foram feitas naquele período importante da Lava Jato. Eu costumo olhar aquele período como um período importante de aprendizado, não é? De aprendizado, porque corrupção houve, tanto houve que tivemos restituição de quantias bilionárias aí para o erário e tudo mais, mas nós precisamos aprender a trabalhar num sistema de integridade e também num sistema de justiça, né? Ainda mais quando o Brasil avança, olhando mais uma vez para o histórico, lá atrás, nos idos, vamos lembrar aqui de 1900, o Ismânio escreveu um livro, Lei do Jecrim, Ismânio, é de 1995, Lei 9099/95, né? Quando o Brasil opta, e opta acertadamente, por uma justiça de consenso,
não é? A justiça consensual, ela surge no Brasil pela primeira vez com a Lei 9.099/95. Eu e o Ismânio já éramos promotores de justiça. O Fábio, acho que era estagiário na promotoria criminal, né, Fábio? 1995. Juizados especiais cíveis e criminais. Não é? E quando a gente pensa na justiça de consenso, isso envolve também esse avanço, né? Saímos do GCRIM, viemos para o ANPP, Acordo de Não Persecução Penal, o ANPC, Acordo de Não Persecução Civil, e a leniência, que é objeto aqui de um amplo estudo aí dessa pesquisa e tudo mais. Não é? E daí a importância da integridade em todos os órgãos que participam desse sistema judicial de consenso. Não é? As garantias legais existem. O Ministério Público está hoje estruturado em absoluta paridade com a magistratura, dando a independência necessária para o membro do Ministério Público atuar nos estritos termos da legalidade e, mais do que isso, do bom senso. Nós não podemos nos esquecer que hoje, com a lei de introdução às normas de direito brasileiro, consequencialismo é uma diretriz importante, que não pode ser esquecida pelo Ministério Público. Então, para além da estrita legalidade, óbvio, isso é o básico, é o mínimo, é o ponto de partida, bom senso e equilíbrio é um papel importante, é uma diretriz fundamental para os membros do Ministério Público, para o promotor de justiça ou o procurador de justiça que venha participar de um desses instrumentos de justiça consensual. Não é? Até porque as consequências de uma ação civil pública, as consequências de uma ação penal pública, as consequências de um pedido liminar numa grande causa, isso pode gerar um resultado muitas vezes mais danoso para a sociedade. Então, o Ministério Público, dentro da sua independência funcional, que é algo para nós muito caro, ele tem que ter esse olhar. E para isso exige-se o quê? Para isso exige-se, e é fundamental, o papel da ética, da integridade, do equilíbrio no nosso papel, no nosso dia a dia. É interessante que, por mais que se trabalhe essas questões historicamente nas instituições, não havia até pouco tempo atrás, e cobrava-se, nós tivemos em 2021 uma grande batalha legislativa, que foi o projeto de emenda constitucional 05, a PEC 05, que procurava basicamente estabelecer todo o controle da instituição Ministério Público pelo Congresso Nacional, que é tudo que a gente não quer. Nós temos que ter controle, o Ministério Público tem que ser controlado. Esse controle é o Conselho Nacional do Ministério Público, que conta, sem sombra de dúvida, com participação da Câmara, do Senado, da sociedade como um todo, da própria magistratura, da advocacia. Nós não temos medo do controle, mas aquela mudança da PEC 05, ela se apresentava muito perigosa, porque praticamente entregava o controle da instituição Ministério Público para o sistema político. E as diretrizes que informam o sistema político são diretrizes diversas daquelas que informam o sistema de justiça e o sistema do Ministério Público. Nós costumamos dizer que somos agentes políticos, mas agentes políticos no sentido de que temos o dever de consagrar políticas públicas em conformidade com o que determina a Constituição Federal em prol da sociedade. É nesse sentido que somos agentes políticos, mas não podemos, evidentemente, nos submeter a um controle pelo sistema de política brasileiro. Nós suplantamos a PEC 05, mas aprendemos, naquele momento, a importância do Ministério Público ter um código de ética, que não tínhamos, e que algumas semanas nós procuramos, trabalhamos junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, que é o órgão de controle nacional da nossa instituição, para que nós tivéssemos o nosso código de ética. Código de ética que veio pouco tarde, porque no Ministério Público de São Paulo, nós já temos pronto, ainda não implantado, eu queria trazer aqui alguns aspectos dessa resolução que está para ser publicada. Nós criamos no Ministério Público de São Paulo o sistema de integridade institucional,
não é? Estamos aí nos ajustes finais, mas eu tenho aqui alguns rabiscos, vocês me cortem aí a hora que eu extrapolar o tempo, por favor, não é? Mas o Ministério Público de São Paulo vai criar o seu sistema de integridade, porque se nós temos liberdade para fazer acordos de não persecução penal, acordos de não persecução civil, envolvendo grandes empresas, envolvendo grandes empresários, grandes players da sociedade, nós temos que trabalhar sempre com limites. A integridade é fundamental, notadamente quando a gente trabalha nesse sistema de justiça de consenso. Então, nós precisamos ter um olhar para dentro de nós mesmos, no sentido de que a integridade seja a regra, no sentido de que a integridade seja a linha diretriz básica da nossa instituição. Então, qual é o objetivo do nosso sistema de integridade? O aprimoramento da estrutura de governança pública, olhar para os riscos e procurar um autocontrole interno. E nós precisamos também olhar para nós mesmos no sentido das boas práticas da gestão pública, sim, porque eu sou ordenador de despesas, eu tenho lá uma gestão pública. O Ministério Público de São Paulo hoje, somos 2.030 promotores e procuradores de justiça, 5.500 servidores, né? Nós gerimos um orçamento aí quase na casa do 3 bi e pouco anual. Portanto, nós precisamos ter ética, precisamos ter diretrizes muito seguras e precisas na gestão desse orçamento. Até porque temos uma missão constitucional, o professor Fabiano sabe disso, determinante para a consagração dos direitos sociais previstos na Constituição para a população. Há valores institucionais que permitam que o Ministério Público efetivamente cumpra essa missão. Nós precisamos estimular a integridade na instituição, isso tem que ser uma regra absoluta. Mas vocês devem estar se perguntando, pô, mas se é promotor, tem que ter, isso é uma premissa básica. Lamento dizer, não, o promotor é ser humano. O promotor tira férias no mês que tem o júri mais importante, poucos. O promotor tira férias no mês que tem que fazer a visita às entidades. Não pode. Nós vamos acabar com isso, não é, Alexandre? Nós temos que ter alguns padrões, é verdade. Porque o promotor de justiça, assim como o juiz de direito, qualquer profissional, tem as suas questões pessoais, não é? E muitas vezes isso acaba prevalecendo, e isso acaba dando uma certa deformação naquilo que deve ser a linha mestra da instituição. Então, qual é a ideia do nosso sistema de integridade? Disseminar e fortalecer valores institucionais, estimulando o comportamento íntegro e probo, não é? Acabando até com aquilo que já não está mais na moda, não é? Que era a famosa carteirada, não é? Fico aqui perguntando se o doutor Ismânio sabe onde está a sua carteira funcional. Não sabe, a minha. Outro dia eu fui procurar, porque lá tem o tipo sanguíneo, eu precisava, e eu não achei, foi um problema achar lá, achei no fundo de uma gaveta, né? Carteirada não é mais algo condizente com o dia a dia de hoje. Os promotores de justiça, nós terminamos amanhã o curso de adaptação para 126 novos promotores de justiça. E a fala do nosso corregedor no dia da posse foi interessantíssima. Ele dizia o seguinte para os colegas: se você for abordado por um policial na estrada, no trânsito e tudo mais, não apresente a carteira de promotor de justiça, apresente a carteira de identidade. Você ande com a identidade. A carteira de promotor de justiça é para entrar no presídio, para entrar muitas vezes no fórum, para entrar numa instituição pública em que seja necessária a sua identificação como promotor de justiça. Isso é ética, isso é integridade, isso é valor que deve ser adotado por um membro da instituição Ministério Público. Essa deve ser uma diretriz básica da nossa instituição. E nós temos que ter, evidentemente, uma cultura também de controle interno, que passa por uma atuação firme da nossa corregedoria, que passa por uma atuação firme da Procuradoria-Geral, porque no Ministério Público de São Paulo a corregedoria faz a acusação nas infrações disciplinares e o julgamento é pela Procuradoria-Geral de Justiça, então esse controle tem que ser aprimorado, não é? E mais do que isso, é necessário o Ministério Público, em sendo uma instituição
de Estado a serviço da sociedade, nós temos que aprimorar o nosso sistema de comunicação. A sociedade tem que saber o que o Ministério Público faz, a sociedade tem que conhecer quem somos, o que fazemos e o que nós podemos trazer em termos de transformação para melhor na vida das pessoas. Então, essa é uma vertente também importantíssima deste projeto. Um projeto que tem como principais desafios, e eu gosto de destacar, que é despertar o interesse do público-alvo na implementação da iniciativa. E quem é esse público-alvo? Não é? É chamar a sociedade para que ela conheça este projeto institucional, mas principalmente engajar promotores, procuradores de justiça e servidores, engajar a família do Ministério Público neste projeto. Mas para isso, não é? Nós precisamos capacitar, para isso nós precisamos treinar, para isso nós temos que ter um canal de tratamento de denúncias. Não é? O Ministério Público viveu ano passado um momento muito difícil. Nós tivemos um suicídio de um servidor no interior do nosso prédio, em junho do ano passado. E isso despertou algumas denúncias de assédio moral na instituição. Não é? Sim, insisto, nós somos uma instituição composta por seres humanos. E, composta por seres humanos, nós temos nossos defeitos. E nós precisamos corrigir esses defeitos. E, a partir daí, nós entendemos que havia alguns casos de assédio moral na instituição e passamos a estabelecer mecanismos de controle, como, por exemplo, o servidor, ele não denunciava a corregedoria com medo de retaliação. Então, eu criei no âmbito do gabinete, já visualizando esse projeto já estava aqui, a gente já discutia no âmbito do gabinete o projeto de integridade, e eu disse, o servidor tem que ter um canal de fala direto com a PGJ, com servidores do mesmo status, e sem ter que assinar, sem ter que depor, sem ter que falar nada, para que a gente possa, a partir daí, entender o que estava acontecendo na instituição. Então, nós criamos o Fale com o PGJ, direto com a PGJ. Não é? E vários servidores que são líderes lá, que nós temos aqueles servidores, a Cris, a Noeli, a turma nossa lá do gabinete, toda a Alessandra, todas elas se propuseram a receber essas denúncias, a fazer essa escuta, e com isso a gente está conseguindo, primeiro, identificar alguns casos, mas mais do que isso, acolher muitas vezes o servidor ou o membro da instituição que atravessa algum problema a pandemia ela trouxe para nós questões aí muito difíceis, né? Todos nós sofremos com a pandemia e a questão da saúde mental ficou prejudicada. Isso não é só para o Ministério Público, é para a sociedade como um todo. E a gente experimentou isso com muita efetividade na instituição. O teletrabalho, insisto, não é saudável para mim. Se eu pudesse, eu acabava com o teletrabalho. O teletrabalho é uma vez por semana e olhe lá. Nada como estarmos juntos, nada como estarmos próximos, nada como dialogarmos, nada como almoçarmos juntos, nada como tomarmos um café juntos. E muitas questões são resolvidas nesse café, nessa conversa. A gente avança demais. Não é? E o teletrabalho, para além disso, ele traz problemas de saúde mental, isso para mim está muito claro. Paralelamente a essa questão, o que nós fizemos? Fizemos um convênio com o Instituto de Psiquiatria da USP, o professor Gataz está lá conosco, cuidando, criando espaços para que os servidores possam se tratar, para que a instituição, a família Ministério Público possa efetivamente ter saúde mental. Porque o nosso trabalho é duro, nós trabalhamos com crime, com corrupção, com abandono, com miséria, não é? Então nós precisamos estar fortes para poder dar conta desse trabalho. Nós temos que sistematizar e monitorar de forma permanente ferramentas do plano de compliance interno, então isso tem que ter, nós vamos montar uma comissão para isso. E nós vamos estabelecer metas e procurar atingir essas metas com prazo determinado. Isso passa a ser um objetivo da instituição Ministério Público em São Paulo.
a gente tem uma briga, e eu aprendi muito com o professor Ismânio aqui, sendo subprocurador naqueles 4 anos, nós precisamos buscar, no mundo de hoje, com escassez de recursos, o nosso orçamento precisa ser investido de forma muito efetiva para atingir resultados. Então, a gente tem um mantra lá hoje, que é estratégia e resolutividade. E, para isso, nada melhor do que um programa de integridade, para que todos os recursos possam ser direcionados para o atendimento às nossas principais missões constitucionais. Então, para que a gente quer o nosso sistema de integridade? Nós temos que buscar resolutividade, não é? Cumprir propósitos fundamentais, essa é a missão do Ministério Público. Nós temos que inovar, nós não podemos nos acomodar, não é? Eu sou do tempo do funcionário público que ficava com o carimbo lá, né? E cumpria a sua missão, 18 horas terminava, levanta e vai embora, não é? Nós não podemos ser assim. O servidor público do Ministério Público, né, tem que estar à frente, tem que dar aquele, dar sempre um esforço a mais, né, e temos sempre que aprimorar e criar mecanismos de controle externo para a nossa integridade. Transparência, gestão pública transparente, né, inclusive levando à sociedade a maneira pela qual o Ministério Público trabalha, a maneira pela qual o Ministério Público gere o seu orçamento. Proatividade, né, e determinar bons valores na instituição e fomentar aquela que é a regra básica da convivência em sociedade: ética, comportamento liano, comportamento gentil e, mais do que isso, não é? Sempre olhando para o patrimônio público, sempre procurando proteger o patrimônio público, sempre procurando afastar qualquer risco que envolva, que possa ocasionar aí dano ao patrimônio público. Os recursos são escassos, não é? Basta andarmos aqui no município de São Paulo para entendermos a necessidade da boa gestão dos recursos públicos, e o Ministério Público tem, sem sombra de dúvida, um papel fundamental nesse tema. Por isso que, nas próximas semanas, eu quero que mais 10, 15 dias, nós estaremos lançando esse projeto enquanto resolução. Eu pretendo, na verdade, fazer com que esse projeto atinja a mídia pública, a sociedade precisa saber desse papel do Ministério Público. Quero aqui fazer um convite público, Fábio Bechara, Fabiano, estarem ao nosso lado nesse projeto, não é? Para que a gente possa efetivamente avançar e transformar o Ministério Público num player importante nessa nova era que o Brasil precisa atingir. O Brasil precisa atingir agora o que a gente espera deste país, não é que o Brasil alcance o absoluto equilíbrio entre as instituições, respeito entre as instituições, e a nossa missão é muito árdua, porque há uma desigualdade social, um abismo social enorme. Há um abismo social enorme, ele está na nossa cara, no nosso dia a dia, para quem trabalha como nós ali no prédio da Riachuelo, e convivemos naquele centro hoje absolutamente degradado. Nós precisamos inverter essa lógica, nós precisamos diminuir essa desigualdade, nós precisamos construir aquela sociedade que a Constituição de 1988 determinou que efetivamente nós construíssemos, que é a sociedade fraterna, justa e solidária. Esse é o nosso papel, e para isso é preciso integridade, para isso é preciso que tenhamos compliance, que tenhamos equilíbrio. Parabéns ao Mackenzie por esse projeto. Que bom saber que o meu futuro, que eu já estou ficando velhinho, já estou indo para a inatividade daqui a pouco, estará nas mãos destes alunos aqui que já estão na faculdade, nos bancos universitários, discutindo, propondo programas de integridade. Parabéns, Mackenzie. Obrigado. Acho que era isso. Não sei se ultrapassei o tempo, se fiquei aquém, mas era essa a mensagem. Muito obrigado. Doutor Mário, eu confesso que eu fiquei ávido por ouvi-lo mais, né?
Eu queria dizer da minha alegria de saber que, sob os auspícios e os cuidados do maior Ministério Público do Brasil, como já foi dito aqui nesta manhã, dos maiores parqueiros do mundo, tem uma pessoa tão diligente, né, como Vossa Excelência. Creio também que hoje aqui fomos abençoados e com uma maravilha de palestra. Foi muita clareza, muito discernimento, muito raciocínio, muita razão, muita perspicácia, né? Parabéns pela sua palestra. Vários pontos abordados aqui na sua palestra me chamaram muita atenção, especialmente a questão do conceito amplo de integridade que Vossa Excelência, como uma autoridade, tem, né, que desborda, né, da nossa atuação como profissionais ou como pessoas que manejam, ou operadores do direito, mas que vai se espraiar aí por todos os locais onde nós, né, nos fazemos presente. Então, fiquei muito feliz de ouvi-lo, né, no que diz respeito a esse conceito de integridade que o senhor nos trouxe nesta manhã. Fiquei também muito satisfeito com a abordagem que o senhor trouxe com relação às lições preciosas que a Lava Jato nos trouxe. De fato, precisamos aprender muito com esse momento histórico que o Brasil vivenciou. Não podemos deixar de passar a largo este momento, mas muito pelo contrário, precisamos manter essa chama, porque sabemos que, embora algumas particularidades, alguns problemas possam ter sido detectados, aquilo foi algo de muito importante para o Brasil, para a justiça no Brasil. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, muito obrigado por ter dividido o seu tempo aqui conosco nesta manhã. Nós nos abeberamos muito, né, da sua fala, e quero lhe dizer também que o Mackenzie está de portas abertas, né, para Vossa Excelência, em especial o CEMAP, né? Porque a coisa que eu mais fiquei feliz de ouvir foi que o MP está comprometido com integridade. Tanto é que quer e pretende já lançar um programa que está já aí no prelo para melhorar cada vez mais, né, esse tão importante instituto. Eu quero lhe passar as mãos aqui, o nosso primeiro trabalho do CEMAP, que tem por título Reforma, Desenvolvimento Econômico e Políticas Tributárias, que foi lançado no primeiro ano de funcionamento do nosso CEMAP. Eu quero pedir ao nosso irmão conselheiro Anísio aqui, que ele possa lhe passar as mãos, né, este tempo. Eu queria também, na minha fala, só agradecer ao Eduardo, que representa aqui o nosso Macro Pesquisa, que está junto neste projeto com a gente. O campo do Mackenzie, que promove pesquisas em diversas áreas, na área do direito, na área da economia, na área da medicina, na área da engenharia. E eu falo isso para que os nossos queridos alunos, né, possam se sentir também como membros do CEMAP. O CEMAP está de portas abertas para você. A professora Cássia está ali, ó. Sou Fabiano, né? Queria pedir que eles ficassem de pé, um minutinho. Então, procurem a Cássia, consigam logo o celular da Cássia, perturbem a Cássia e digam que vocês, olha, eu estou querendo pesquisar, eu estou querendo apresentar um projeto, eu quero fazer parte, né, deste CEMAP. O CEMAP, pois não pode sentar, o CEMAP tem conseguido, com pouco tempo, né, chegar a bom termo. Nós temos hoje 3 trabalhos na área de pesquisa, um desenvolvido pelo Dr. Fabiano, outro pelo Dr. Antônio Carlos e o outro pelo professor Samuel. E o professor Samuel, recentemente, o trabalho dele foi classificado para
é na área de anticorrupção, economia e direito. Foi classificado para apresentar no maior congresso de economia e direito e finanças do mundo, que fica na Universidade de Cambridge. Então, o nosso projeto CEMAP foi um dos 5 eleitos, né, classificados no mundo, e agora em julho, né, iremos apresentar lá na ENFA, neste congresso magno, né, o nosso projeto de pesquisa na área de economia, direito e corrupção. Eu quero passar a palavra aqui ao senhor Carlos Rodrigues, que vai só dar umas breves falas em relação à dinâmica do nosso trabalho aqui nessa segunda parte. Obrigado, conselheiro César. Apenas uma breve correção. A professora Michele Jucá, do CCSA, que foi colaboradora aqui do nosso projeto. Eu troquei o sobrenome. E o professor Fábio Bechara ia fazer a menção, não fez, que nós fizemos também o trabalho junto, houve a revisão do trabalho pelo professor Roberto Carvalho Veloso, da Universidade do Maranhão, e pelo Dr. Rogério Gesta Leal, da Escola do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que também integraram o projeto de revisão. Vamos ter agora o intervalo, então, estamos exatamente às 10 horas e aqui 1 minuto. Às 10h20 nós retornamos para o primeiro painel. Muito obrigado, bom dia.